domingo, descansando, recompondo as forças, organizando tarefas, agradecendo pela companhia de vocês, pela oportunidade, a Deus pela oportunidade deste estudo. Hoje é o nosso 20º encontro, 28º encontro este mês, e como vocês puderam ver em alguns trechos desses vídeos, né, que hoje foram, do vídeo que hoje foi colocado, o Evangelho é assim como um farol, representando aos navegantes a segurança de um porto seguro. Que assim seja o Evangelho na nossa vida, o farol a iluminar a nossa trajetória, a nossa longa trajetória pelos mares da vida, onde seremos muitas vezes tomados por ventanias, tempestades, o perigo de rochedos, de rochas perigosas, mas o Evangelho estará sempre lá, com um farol potente, vigoroso, atravessando a escuridão das nossas noites, a escuridão que às vezes toma conta das nossas almas. Para iniciarmos as atividades desta noite, eu peço para Jo Roque fazer a nossa prece de abertura. Por favor, Jo. Boa noite a todos. Boa noite. Esperamos que todos estejam bem, na paz do Senhor. Convido a todos agora para fecharmos nossos olhos e levarmos nossos pensamentos com sentimentos de paz e gratidão. Amado Pai, nós agradecemos por mais essa noite de estudo. Agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados. Nós agradecemos por termos tecnologia que possibilita a nossa reunião virtual e dessa maneira a gente consegue estudar os ensinamentos deixados por Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecemos por podermos estudar as parábolas à luz do Espiritismo, que é essa doutrina que nos esclarece, nos conforta. Permita, Pai amado, que os amigos espirituais nos envolvam com as energias de luz que eles nos intuam, para que a gente possa compreender esses ensinamentos. Rogamos, Senhor, por todos os irmãos que estão nesse momento passando por difíceis provas, que todos encontrem alívio, serenidade para enfrentá-las, que possamos ajudar, de alguma maneira, os nossos irmãos nos dois campos da vida. Que a nossa noite seja abençoada, que a nossa semana seja abençoada, que tenhamos pensamentos de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Jo. Pois bem, gente, só rapidamente passando pelo que nós fizemos na semana passada, nós fizemos a leitura da parábola e depois seguimos aquele nosso roteiro de sempre. E conforme nós fomos passando por esses itens, verificamos que algumas coisas ficaram faltando. Então, eu acrescentei conforme as sugestões foram surgindo, mas vocês também, por favor, me digam se ainda ficou faltando mais alguma coisa. Em relação aos personagens, acho que ficou tudo certo. Era o rei, os servos, o servo devedor de grande dívida, o companheiro de servidão, a mulher, os filhos, o verdugo ou o algoz. E em relação ao lugar, Cafarnaum, onde Jesus pronunciou a parábola, um reino, em geral, falado na parábola, e a comparação com o reino dos céus, que ficou faltando. Em relação ao tempo, ficou faltando algumas coisas, conforme o pessoal foi comentando. Então, tem o momento da cobrança das dívidas, o momento de lançar aos pés, que é o que o grande devedor fez ao rei, e também o outro companheiro de servidão também fez a mesma coisa em relação ao primeiro. O momento de rogar perdão, o momento de ser perdoado,
o momento em que ele encontrou o servo devedor, o momento de não perdoar, o momento da ação dos conservos que viram a cena e foram contar ao rei, e o momento de ser punido. Então, aqui, mais detalhadamente, eu acrescentei mais algumas coisas, conforme foi sugerido para a gente na semana passada. E em relação aos elementos, que também surgiram várias opiniões, as dívidas, os 10 mil talentos, os 100 denários, a prisão, o acerto de contas, o pescoço, que aparece em algumas traduções, o prazo que foi pedido, os pés, porque ele se lançou aos pés do rei e aos pés do devedor, do credor. Entrou também, alguns falaram a respeito da paciência e da compaixão e também da intolerância que aparecem na parábola, a questão da perda dos seus bens, a liberdade e a justiça. Então, apareceram mais elementos relacionados a essa parábola. E nós citamos também as leituras relacionadas a essa parábola. Então, dessa vez, os amigos espirituais me sugeriram algo diferente, que ao invés de eu já ir colocando o significado espiritual de cada elemento que compõe a parábola, para que nós fizéssemos as leituras primeiro, porque assim o assunto vai amadurecendo para a gente e nós vamos percebendo a lição de uma maneira diferenciada, porque os detalhes bonitos aparecem justamente, aliás, a beleza aparece justamente nos detalhes que nós não percebemos. E essas leituras complementares ajudam a gente a compreender melhor o significado de cada componente. Então, hoje, nós vamos fazer algumas dessas leituras, não dá para fazer todas numa mesma noite. Nós vamos fazer a leitura, olha, aqui eu esqueci de corrigir ainda o símbolo aqui do Evangelho, que está aqui, ó, faltou o Evangelho, certo? Vamos consertar aqui, ó. Então, vamos voltar aqui às leituras. Nós vamos hoje fazer a leitura do capítulo 11, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec aborda essa parábola, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, de Emmanuel. Mas antes de entrar no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos pegar as explicações de Karl Bartschuttel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e de Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas. Se der tempo, a gente lê Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, porque assim nós vamos também, os benfeitores espirituais vão ajudando a gente a perceber detalhes de natureza espiritual que não percebemos anteriormente. E daí sim, no nosso próximo encontro, ou quando nós terminarmos as leituras, é que nós vamos aí colocar o significado espiritual de cada elemento. Nós não podemos ficar assim, entediados com esse tipo de estudo, porque o estudo das parábolas é assim mesmo. Se a gente for só pegar numa primeira leitura e já querer chegar numa conclusão, os detalhes que são cheios, ricos de ensinamentos, vão passar totalmente desapercebidos. E como o estudo se chama miudinho, nós não temos pressa alguma em terminar nenhuma dessas parábolas, tá bom? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint e vou abrir a página do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser o Albertin, que vai ler essa lição para nós. Só que antes disso, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na tela do Skype, vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, porque às vezes, quando eu mudo de tipo de tela, não aparece no celular de algumas pessoas. Então, vamos abrir, então, o texto relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, olha.
É o capítulo 11, deixa eu só colocar aqui no comecinho para vocês verem, olha. É nesse capítulo 11 em que Kardec trata tá aqui, ó, bastante longe, ó. No capítulo 11, Kardec trata do amar o próximo como a si mesmo, e neste capítulo ele cita a parábola dos credores e dos devedores. Então, e são os comentários de Kardec que o Albertin vai ler, porque não há necessidade da gente ler a parábola totalmente, né? Que a parábola totalmente começa aqui no item 3, olha, o reino dos céus é comparável a um rei, então não há necessidade de nós fazermos a leitura da parábola novamente, porque nós fizemos isso a semana passada, então o assunto ainda deve estar fresquinho na nossa memória, tá bom? Eu vou passar então para os comentários de Kardec a respeito desta parábola que o Albertin vai comentar para a gente. É aqui, olha, a partir do item 4. É um texto curtinho, mas que não significa que não seja cheio de ensinamentos. Já apareceu aí para você, Albertin? Já. Então, tá bom, por favor. Queridos irmãos, boa noite a todos. Estejamos todos com Deus. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Isso. Pode comentar, Albertin. Com certeza, essa é a máxima que o nosso querido Pai espera de nós, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, porque a partir desse tipo de atitude é que nós vamos nos elevar, que nós vamos crescer espiritualmente, né? Porque não há prêmio melhor do que quando você faz esse tipo de caridade, quando você consegue ajudar um irmão que precisa, mesmo com um simples gesto, um simples bom dia ou um simples abraço, você até se sente melhor do que o próprio irmão que está sendo ajudado, porque você sabe, a sua consciência mostra para você o bem que você está fazendo. E esse tipo de atitude, quando for aplicado pela maioria, é quando o nosso planeta vai realmente alcançar o grau de mundo de regeneração. Porque, como Kardec colocou, nós vamos destruir o egoísmo que ainda existe aqui no nosso planeta. Nós vamos destruir o orgulho, né? E esse tipo de sentimento, ele sendo fraternal e ele sendo compartilhado por todos, vai ser a elevação do mundo, vai trazer esse bem-estar para todos.
independente, né, de classe social, de religião, dependente de cor, né? Ou seja, é justamente o que o nosso Pai espera de nós. Kardec, ao colocar os seus comentários sobre essa parábola, ele não destrinchou detalhadamente como a gente tem feito. Ele pegou no ponto principal, que é justamente a questão da maneira como nós nos tratamos uns aos outros. E, como ele diz aqui, olha, não podemos encontrar guia mais seguro que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. E isso parece tão fora de moda quando nós falamos nesses valores atualmente, parece tão fora de moda, parece uma coisa tão arcaica, porque nós estamos para essa parábola como aquele primeiro credor, que devia uma quantia exorbitante ao seu rei e queria ser perdoado, mas não queria ter a mesma postura em relação a outro companheiro que lhe devia muito menos. Então, essa parábola também, na verdade, fala da vida de relação, porque queremos tudo para nós e nada para os outros. Mas sempre vai aparecer aquela situação onde nos vemos com aquilo que Kardec fala no parágrafo seguinte. Ah lá, olha, com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Ou seja, é tudo para nós e nada para os outros. Mas como a vida é em sociedade e é uma troca constante, nós recebemos conforme doamos. Se realmente passássemos a tratar a todos, indistintamente, com mais indulgência, mais benevolência e mais devotamento, o egoísmo acabaria desaparecendo de sobre a Terra, porque essa é a grande chaga da humanidade. Então, na verdade, essa parábola, que parece até certo ponto infantil, aliás, como todas as parábolas, ela tem um cunho de infantilidade, porque ainda somos crianças espirituais, ela está falando de relacionamentos com os seres com os quais convivemos, porque tratava-se de um reinado, e todos ali eram servos de um mesmo rei. E assim como nós, vivemos em sociedade sendo filhos do mesmo pai. Então, o maior título que precisamos honrar em relação ao outro é o título de irmão. E assim, Kardec se baseia nessa questão. E olha, gente, como é pesado, é forte o que ele diz. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições. Então, por que as instituições públicas e privadas não são justas nos seus procedimentos? Porque não agem com justiça, porque não agem com coerência, porque aqueles que estão em seu comando e aqueles que nelas trabalham ainda são seres que carregam essas imperfeições em si. Mas quando esse reino dos céus estiver de fato estabelecido no coração de cada um, aí sim os homens compreenderão a verdadeira fraternidade. Então, não adianta reclamar das instituições, sejam públicas ou privadas,
porque aqueles que as governam e aqueles que trabalham nessas instituições, se não forem homens de bem, a instituição em si não atenderá à necessidade do povo, da sociedade. O Espiritismo, ou melhor, o Evangelho, penetra em todas as instituições humanas. Deve penetrar. Mas primeiro, antes disso, deve penetrar no coração de cada um de nós. Somente quando isso acontecer no nosso planeta é que realmente haverá um reinado de paz e de justiça. Ora, qual de nós não quer um reinado de paz e justiça aqui na Terra? De paz e de justiça entre todos, com todas as instituições, porque precisamos delas. Mas enquanto o homem ainda bate na tecla do egoísmo e do orgulho, nada feito. Qual de nós não gostaria de viver num lugar onde não mais houvesse ódios, nem desentendimentos, mas somente, tão somente, união, concórdia e benevolência mútua? Passaríamos a confiar em todos, assim como todos passariam a confiar em nós, porque ninguém desejaria mais prejudicar o seu irmão. Essa parábola fala disso, desse sentimento que deve reinar entre os que convivem no mesmo reino, no mesmo reinado. Muito bonita essas palavras de Kardec, que nós desejamos ardentemente que venham a se cumprir rapidamente no nosso planeta. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessas palavras de Kardec? Antes de irmos para a próxima leitura? Mais alguma coisa, Albertinho, que você tenha se lembrado? É claro que a gente tem que cuidar, principalmente, né, do nosso vaso, né, para estarmos bem, para ajudarmos o próximo, né? Mas a gente nunca deve priorizar a nós. Nós devemos priorizar realmente o nosso irmão. Isso. Muito bem. Pois bem, a próxima leitura agora é do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel, onde ele comenta todas as parábolas. É a Lenita que vai fazer a leitura para nós. E a mesma coisa, Lenita, não há necessidade de se fazer toda a leitura da parábola novamente. Só lembrando que Jesus narrou essa parábola por causa de uma pergunta de Simão Pedro. E é esse pedacinho inicial aqui, olha. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, a parábola vem em resposta a essa indagação de Simão Pedro, tá bom? Então, novamente, não há necessidade de fazer a leitura da parábola, porque ela ainda está fresquinha na nossa mente. Vamos aos comentários de Karl Schutel. Aqui, olha, a partir daqui, olha, no capítulo 6º, está enxergando aí, Lenita? No capítulo 6º, Sermão do Monte. Está com um probleminha no seu áudio? Oi? Oi, estamos ouvindo. Ah, tá. Você tá... Não ouviram nada até agora? Agora sim. Ah, tá. Então, vamos lá. No capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos de 5 a 15,
ensinou Jesus a seus discípulos e a multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos, a maneira como se deveria orar, e aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e os fariseus do seu tempo proferiam, de pé nas sinagogas ou nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Observou a seus ouvintes que tal não o fizessem, mas que, fechada a porta do seu quarto, dirigissem em secreto a súplica ao Senhor. A fórmula de oração que lhes deu encerra, ao mesmo tempo, pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos, que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Do cumprimento ou não desta obrigação depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema-unção, etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado, ao passo que o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma, ou quaisquer outras igrejas, como meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Daí vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo, para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Vemos que o primeiro servo, ao chegar, foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos. Soma fabulosa naquele tempo para um trabalhador, não só naquele tempo, como também hoje, pois, valendo cada talento, no caso aqui era cruzeiros, né, no antigo, 1.890 cruzeiros em moeda brasileira. 10.000 atingia uma respeitável soma de 18.900.000 cruzeiros. Se algum servo que só tivesse mulher, filhos e alguns haveres ficasse devendo essa importância para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte, seria irremissivelmente condenado às penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que, em nome do Senhor, estava transmitindo a todos. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, com ele, a sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória, valendo-se da benevolência do rei. Este, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida. Isto, suspendeu as ordens que havia dado para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e mesmo servo, fosse vendido para pagamento, visto que ele se propunha a pagar com prazo.
Mas, continua a parábola, aquele devedor que havia recebido perdão logo ao sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, 31 cruzeiros e 50 centavos da nossa moeda. Verdadeira bagatela, para ele, homem devedor de aproximadamente 19 milhões de cruzeiros, por certo, nada representava, e exigiu do devedor violentamente o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros que haviam presenciado tudo o que se passara, indignaram-se e foram contar ao rei o acontecido. Daí a nova resolução do Senhor. Entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que o fizessem trabalhar à força, até que se lhe pagasse tudo o que lhe devia. Esta última condição é também interessante. Paga a dívida, recebe o devedor a quitação, o que quer dizer sublata causa, tolitura efeitos. Subtraídos esses por outros tanto, a dívida deve forçosamente constar de um certo número de algarismos. Subtraídos esses por outros tantos semelhantes, o resultado há de ser 0. Quem deve 2, paga 2. Nada fica devendo. Quem deve 18.900.000 cruzeiros, paga 18.900.000 cruzeiros. Não pode continuar a ficar pagando dívida. Isso, é claro, é mais claro que água cristalina. Termina Jesus a parábola afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Sem dívida, é tão difícil a um pecador pagar 18.900.000 pecados, como a um trabalhador pagar 18.900.000 cruzeiros. Mas tanto um como o outro têm a eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência, far-se-á em 2, 20, 50, far-se-á na outra vida, em que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar, depois de já ter pago. A lei do perdão é inflexível, reina no céu, tal como prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas, aos mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Isso, até aí. Muito bom. Uhum. Ele foi bem claro, né? Quando ele substitui os talentos por cruzeiros, né? Uhum. Porque dá para se ver, ter bastante noção da proporção, né? E assim, como na primeira leitura, ele fala, né? Você tem que agir de acordo com o que você quer que ajam com você. Se você me deve e eu te perdoo, você tem que perdoar o outro. Senão, você vai voltar e vai pagar o que me deve. E de outra maneira, e agora, como ele falou no final, se não der nessa vida, você vai pagar em 2, em 20, em 50, em quantas forem preciso, né? E até no plano espiritual, quando o seu espírito não está inativo, né? Como em outras religiões, né? Que morreu, acabou, você vai ficar deitado, dormindo para o resto dos tempos, né? Não é bem assim, né? A gente aprendeu que a gente trabalha do lado de lá e trabalha bastante, né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar estudando.
e como eu não fiz a minha lição de casa, eu deixo a palavra com você. Mas o texto tá fácil, né, Lenita? Não Tá tá... sim, porque é basicamente a mesma coisa, né? Se você não quer que o outro faça com você, não faça com ele, né? Ou não faça com o terceiro, né? Então, vamos perdoar. Quer dizer, como que eu quero ter o meu deitar a cabeça no travesseiro, dizer, ai, fulano me perdoou, então tá tudo em paz, mas eu não vou perdoar a Maria nunca. Ou então Então, aquela coisa, né? Eu já perdoei, mas não esqueço nunca, nunca mais quero falar com a Maria na minha vida. Quer sim, dizer, então, você não perdoou, né? Perdoa, isso. você não vai esquecer o que aconteceu. Mas esquece, releva e tá tudo certo, já passou, né? É. E assim, uma coisa que eu achei interessante, que ele fala, né, que não adianta nada a gente que é muito parecer falso, né? É como a gente vê muito hoje. A gente pode trocar esses fariseus rezando, encostado com a cara na parede, né? Nas Uhum. sinagogas, nos cantos das ruas, gritando e falando alto, né? Como se Deus fosse surdo, né? Aos doadores, vamos dizer assim, nas redes sociais hoje em dia, né? Ó, eu tô dando um prato de comida, mas aqui, tá aqui na rede social para todo mundo ver. Isso. Então, o que ele falou? Vai lá, se fecha no seu quarto e reza escondido. Ninguém precisa ver que você está rezando e o que você está rezando. E essa parte da oração do Pai Nosso que ele fala é o que fala a parábola, né? É justamente isso Uhum. que ele fala, né? Perdoai a quem assim como eu tenho perdoado, né? Isso. Então, quer dizer, como que eu posso pedir algum perdão das minhas dívidas se eu não consigo perdoar o meu irmão, que com certeza deve para mim muito menos do que eu devo ao pai? Porque nós somos muito, como você falou no começo, nós somos muito infantis ainda, muito Bastante. ignorantes. Então, com certeza, nós ainda estamos errando muito, já erramos muito e continuamos errando, porque nós estamos num período de aprendizagem, né? Que por mais que estejamos evoluindo, se Deus quiser, estamos, né? Mas ainda somos muito imperfeitos, estamos aprendendo, estamos tropeçando muito ainda. Uhum. Então, com Isso. certeza, qualquer irmão me deve muito menos do que eu devo ao Pai. Certamente. Agora pode continuar, É isso. por favor. É. Não, mas tá ótimo, Lenita. Tá bastante claro aqui o texto do Karl Schutel, e ele fala aqui dos valores, né, a diferença entre os valores, porque todos nós, certamente, já passamos ou estamos passando por dificuldades financeiras. E já sabemos que muito pior do que ter uma dívida é não ter meios para pagar essa dívida. O problema não é ficar devendo, o problema é não ter como pagar essa dívida. E era o caso daquele que tinha uma soma fabulosa. Ele pediu uma moratória, ou seja, ele pediu um tempo, porque pelo costume da época, quem não podia pagar a dívida era realmente preso ou vendido como escravo, e os seus bens eram desapropriados. Ou seja, era o fim, era o pior dos castigos para quem tivesse uma dívida que não conseguisse pagar. Então, muito pior do que ficar devendo é não ter como pagar a dívida. Então, o fato do rei ter perdoado foi um perdão magnânimo, porque perdoou não somente a dívida, mas perdoou também a incapacidade daquele servo de liquidar a sua dívida para com o rei. Entendem isso? Então, o sentimento que ele recebeu, foi algo muito maior do que simplesmente o perdão de uma dívida de um valor em dinheiro, um valor monetário. Ele também recebeu um perdão
assim, espiritualmente falando. Falou assim, olha, eu sei que você é incapaz, é como se o rei dissesse, eu sei que você é incapaz de pagar essa dívida. Então, até isso eu perdoo também, a sua limitação, a sua fraqueza, porque senão ele, a família, os filhos, seriam todos vendidos como escravos, ou seja, era a pior das situações para quem estivesse endividado. Então, o perdão que ele recebeu do rei foi muito grande. E a generosidade desse rei foi extraordinária. Só que ele não soube ter a mesma postura com aquele companheiro a quem que lhe devia um valor muito menor. Então, vejam como são as coisas. Quando somos beneficiados, a gente se sente tão aliviado e tão feliz da vida. Mas basta encontrar alguém no nosso caminho, no nosso dia a dia, que pise nos nossos interesses, que a gente se volta com todas as nossas garras e esquecemos as bênçãos que recebemos. Esse é o problema. Não é assim, Lenita? A gente esquece das bênçãos, dos bens que o Senhor nos concede e nos atiramos sobre o próximo com todas as nossas garras, para exigir dele o que nós mesmos não temos condições de dar. Ele não tinha condições de pagar uma dívida tão grande e não conseguiu compreender que o outro também não tinha condições de pagar uma dívida muito menor para ele. Né? Então, vejam de quantos sentimentos mesquinhos essa parábola também está falando, não é? Alguém quer fazer algum comentário a respeito, gente, desse texto de Karbar? Está bastante clara a leitura dele, né? Pois bem, a próxima leitura agora, obrigada, viu, Lenita? É do livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. E a mesma coisa, ele começa contando a parábola, que não há necessidade da gente ler integralmente, mas os comentários dele começam aqui, olha, esta parábola, e eu coloquei aqui a Marise, mesmo porque eu perguntei para ela se ela também gostaria de começar a fazer parte das leituras, e se alguém mais também tiver desejo de poder participar das leituras, a gente agradece, é só dar um alô para mim, que eu vou incluindo aqui na nossa listinha, para não ficar sempre os mesmos, tá bom? Tudo certo aí, Marise? Tudo certo. Boa noite para todo mundo. Tá todo Boa mundo noite. escutando? Estamos ouvindo, pode começar. Só fazer uma colocação antes de começar. Ah. Fiquei muito feliz de começar já com a do Rodolfo Caligari. Oh, que caiu. Porque a gente conhece o Alexandre, né? Então... Sim, conhecemos, É muito gostoso começar com ele. Exatamente. É avô do nosso grande amigo, o Alexandre, que inclusive tem participado das atividades do nosso grupo espírita, viu, Marise? É uma alegria para a gente poder contar com a companhia dele lá junto com a gente. Toda hora a gente pega no pé dele por causa disso. Então, pode começar, por favor. Tá. Bom, começa aonde está esta parábola, né? Isso, é. Esta parábola de Jesus é uma ilustração admirável daquela frase contida na oração dominical, em que ele nos ensina a rogar ao Pai Celestial, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O primeiro servo era o devedor da quantia de 10.000 talentos, soma fabulosa, que em nossa moeda equivaleria hoje a uns 200 milhões de cruzeiros. Esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, e mais a mulher, os filhos e tudo que possuía para o resgate da dívida, pediu uma moratória, isto é, um prazo para que
pudesse satisfazer a tão vultuoso compromisso, e o rei, deu um apagão aqui, e o rei, compadecendo-se dele, deferiu-se. Peraí que apagou meu celular, gente. Voltou. Desculpa, tô dando apagão no meu celular. Sumiu, Marise? Não, meu celular, ele tá saindo, ele tá desligando. Peraí, eu vou tentar aqui. Peraí. Oh, meu Deus. Eu vou sair daqui da tela e vou compartilhar de novo, ver se ele aparece Não, daí. agora entrou. Tá bom, tá bom. Não, Às vezes é sumiu. probleminha de conexão, Marise, acontece. Tá. Então, aqui, olha, pois bem. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários, aproximadamente 400 cruzeiros. E para rever o seu dinheiro, não titubeou em usar recursos violentos. Lamentavelmente, esta é ainda, em nossos dias, a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, mas não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas ao mesmo tempo que suplica a espera para ser perdoada de todas as suas prevaricações. Age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mais mínimas que sejam. Continua a parábola dizendo que o rei, posto a par do que havia acontecido com o segundo servo, dá para baixar um pouquinho? Isso. Mandou vir o primeiro à sua presença, em nova disposição. Após verbar-lhe a falta de consideração para com seu companheiro, determinou aos verdugos que o prendessem e o fizessem trabalhar à força até que pagasse tudo o que lhe devia. Este tópico da narrativa evangélica é de suma importância. Revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Estas podem, algumas vezes, ser muito vultuosas, como no caso prefigurado, 10.000 talentos. Mas, uma vez pago esse montante, o devedor fica com o direito à quitação. Semelhante ao pagamento de 10.000 pecados, pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas exigências expiatórias, mas, uma vez restabelecido o equilíbrio da balança da justiça divina, ninguém pode ser coagido a ficar pagando eternamente aquilo que já se quitou. Jesus finaliza afirmando: assim também, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Disto se conclui que a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão e da indulgência para estimular-nos à conquista dessas virtudes e a todos favorece, com sua longanimidade e inexcedível misericórdia. Aqueles, porém, que se mostram impiedosos e brutais nas atitudes em que assumem conta para com os que ofendem ou prejudicam, faz que conheçam a seu turno o rigor da providência, a fim de apresentar, por experiência própria, qual a melhor maneira de tratar seus semelhantes. Isso, até aí. Bom, o que, assim,
as outras duas leituras são muito próximas. Sim. O que eu vou falar não a parte financeira, mas eu acho que quando a gente tem uma dívida, às vezes uma dívida seria nosso resgate, que a gente tem que vir para resgatar. Então, se a gente consegue resgatar uma parte, nós continuamos devendo. Vamos ter que voltar a reencarnar para conseguir terminar esse nosso resgate. E se a gente faz o resgate total, a gente não vai ter mais o peso na consciência. Então, por isso que fala no trecho, né, que você não vai mais dever, uma parte que fala, você não vai ser mais, precisar mais dever, né, ser cobrado novamente. Uhum. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que vir perdoar, mas resgatar as nossas dívidas no melhor jeito possível, sempre olhando o próximo, se colocando no lugar do próximo, porque às vezes a gente comete coisas piores do que uma pessoa que a gente está olhando, né, um próximo, e a gente não percebe que a gente é pior, a gente se acha superior a ele. E a gente o trata com muita maldade, né? Assim, não perdoa essa pessoa, sendo que Deus, muitas vezes, é mais fácil Deus perdoar, ele perdoa muito mais a gente do que a gente perdoa os outros. Uhum. Então é isso. O problema mesmo é que nós somos como aquelas pessoas que desvestem um santo para cobrir o outro, que enquanto vamos quitando algumas pendências, vamos fazendo outras, e isso vai criando uma bola de neve sem fim. Por isso que a dívida que nós temos para com Deus é sempre exageradamente grande. E em relação ao nosso próximo, se lembrássemos disso, passaríamos a viver muito melhor, lembrando do quanto somos devedores ao nosso Pai Criador. Mas também, tanto o Caligares quanto o Karl Schutel, eles dizem o seguinte aqui em relação à quitação. Não sei aonde que eu vi esse pedacinho aqui, que a partir do momento em que você quita uma dívida, ela está liberada, ou seja, a gente está livre daquele compromisso e não há sentimento mais compensador. Só quem já teve um carnezinho das Casas Bahia para pagar em 24 parcelas, ou financiou um carro em 72 parcelas, só quem paga a última parcela é que sabe a alegria que esse fato proporciona. E o fato de pagar a última parcela é a conquista da liberdade. Mas essa liberdade não de fazer novas dívidas. Assim somos nós em relação ao Pai. Sabemos que Ele nos perdoa, mas Ele não perdoa assim formalmente. Qual é a maneira que Ele nos proporciona esse perdão? Oferecendo oportunidades para que a gente perdoe aqueles que nos prejudicaram de alguma forma. Por isso, Jesus colocou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas quando perdoamos os nossos devedores. Então, o perdão, ou seja, a liberdade dos nossos deslizes perante as leis divinas, vai ocorrer quando nós perdoarmos aqueles que cometeram algum deslize contra nós. E isso é lei. Nós não ficamos mais presos àquela dívida em relação à pessoa. É isso que tanto Caligares quanto Cair Bar está destacando bastante aqui. Devia 2, pagou 2,
e está liberado da dívida. Então, e o fato de estarmos liberados desse compromisso traz uma paz de espírito muito grande. É por isso que nós, assim, a conquista mais difícil para o nosso coração é a paz de espírito, porque estamos sempre com alguma pendência em relação a algo ou alguém. E essa pendência, ela não precisa de ninguém para nos cobrar, é a nossa própria consciência que nos cobra. Gente, isso é uma verdadeira psicologia do Evangelho, né? E que nós temos tanta dificuldade em realizar, em fazer disso um hábito na nossa vida, partindo do princípio de que somos imensamente devedores a Deus e que nós nos devemos uns aos outros. Na nossa vida de relação, sempre devemos uns aos outros. E quando conseguimos fazer algo de bom para alguém, nós estamos quitando essas dívidas em pequenas parcelinhas, para que não fique tão doloroso o nosso ressarcimento. Isso é tão bonito, a psicologia do perdão divino em relação a nós e a proposta, o convite dessa mesma postura em relação ao próximo. Essa é uma das muitas belezas que essa parábola nos proporciona, não é? Mais alguma coisa, Marise? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? A leitura do Caminho, Verdade e Vida não vai dar para ser para essa noite, mas nós teremos mais uma noite de leituras na próxima semana, antes de fazermos o fechamento do significado espiritual de cada elemento da parábola. Tá bom, gente? Então, se ninguém mais tem a comentar, eu vou voltar lá para a página do Skype, parando então de compartilhar os textos, já faltando aqui 2 minutos para terminar o nosso tempo, eu vou pedir então ao Albertin que faça a prece de encerramento para nós, e a mesma coisa, gente, ao longo da semana, se forem surgindo algumas inspirações a respeito do assunto, não deixem de comentar com a gente, tá bom? Por favor, Albertin. Queridos irmãos, continuemos com os nossos pensamentos elevados à mais alta esfera espiritual. E sempre com esse sentimento fraterno, de amor, de carinho, para amarmos aos nossos irmãos e fazermos a esses irmãos o que desejamos que seja feito conosco, porque é isso que Deus espera de nós. Então, as leituras de hoje nos inspiram e nos levam para esse caminho. Então, vamos colocar em prática. Vamos pôr essa luz na nossa vida. Vamos seguir esse caminho que nos leva ao querido Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, agradecendo a companhia de todos, eu desejo que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, uma abençoada e produtiva semana, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.